A gente tem o eixo das ditaduras, que eu chamo eles de eixo das ditaduras, que são Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. Olha que gostoso. Esses 4 países estão trabalhando em conjunto. Do outro lado, supostamente, você tem que ter a OTAN, as democracias unidas e aliadas. Mas a maneira como o Trump conduz a relação com seus aliados está estremecendo essas alianças. Então, o eixo das ditaduras olha e fala assim, eles estão ficando mais fracos, olha que interessante. Isso é uma oportunidade para eu agir. Entendeu? Quando você fica mais fraco, é um incentivo para o outro tirar vantagem. Se a gente comparar o eixo das ditaduras de hoje com o eixo da Segunda Guerra, o eixo na Segunda Guerra eram 3 países. Itália, Alemanha e Japão. Esses 3 países iniciaram 3 conflitos regionais que não tinha nada a ver um com o outro. A Alemanha estava atacando a Europa, a Itália queria o Mediterrâneo e a África, e o Japão queria a China e a Ásia. Eles não tinham ligação, cada um no seu quintal fazendo a sua história. Aí a guerra só vira mundial quando os Estados Unidos entram, quando o Japão ataca Pearl Harbor. Ou seja, 3 conflitos regionais que viraram uma guerra mundial. Quantos conflitos regionais nós temos hoje? Putz, tá acontecendo coisa pra caramba. Deu dos grandes. 2. A Rússia na Ucrânia, a Rússia na Europa, o Irã no Oriente Médio, e o terceiro é qual? China e Taiwan. A China querendo Taiwan. Que a grande ainda não teve disparo ainda, né? Se a China atacar Taiwan, os Estados Unidos vai entrar? Com certeza. Se os Estados Unidos entrar, com certeza, é muito parecido, é análogo à história da Segunda Guerra, onde você tinha 3 conflitos e a entrada dos Estados Unidos fez o conflito virar mundial. Explica pra galera por que todo mundo tá morrendo de amores por Taiwan. Porque tá um negócio maluco, que parece que Taiwan do nada virou o lugar mais importante do mundo. Não é do nada, sempre foi, é que as pessoas não seguem geopolítica, mas vamos lá. O primeiro fator que faz Taiwan ser ultra relevante é porque ela é uma ilha localizada num lugar estratégico. Ilhas na geopolítica têm papéis e posições muito relevantes. Ilhas que estão em lugares importantes, obviamente. Por exemplo, Cuba. Por que os Estados Unidos é obcecado com Cuba? Porque Cuba está na entrada ou na saída do Golfo do México, ou agora chama Golfo das Américas. E o que tem no Golfo do México? Os Estados Unidos têm a maior terra contígua, arável, de clima temperado, produtiva do mundo, que é o Midwest. E é uma terra muito rica. E você tem um rio que corta aquela região de ponta a ponta, que é o Mississippi. E ele vai desembocar exatamente no Golfo do México. Ou seja, você escoa a sua produção, cai no Golfo do México. Só que Cuba está colocado bem na saída. Se alguém controlar Cuba, você consegue fazer um bloqueio naval e fechar a saída do Golfo do México. Você estrangula a exportação americana. A mesma coisa é possível ser feita com Taiwan. Existe uma cadeia de ilhas que a gente chama de First Island Chain, primeira cadeia de ilhas, que você vai descendo do Japão, Okinawa, Taiwan, Filipinas, você faz uma volta e um cerco à costa chinesa. E ali, você dominando todas essas ilhas e esses territórios, você consegue criar um cordão de isolamento e você fecha a costa chinesa. Qual é o jeito da China impedir que isso aconteça? Controlando Taiwan. Porque se ela tiver uma base, estiver posicionada em Taiwan, ela já furou o cordão dessa linha que está na sua costa, porque ela já vai partir, não da sua costa, ela vai partir de Taiwan para fora, então o bloqueio não funciona. Igual Cuba é para os Estados Unidos. Essa é a questão geográfica. Ou seja, Taiwan permite que os Estados Unidos façam um bloqueio naval à costa chinesa. A China depende de matéria-prima, depende de combustível, energia para sobreviver. E a sua economia precisa exportar, como a gente falou aqui no começo. Então, isso precisa sair pela costa. Por isso que a China está recriando a nova Rota da Seda.
Belt and Road Initiative, que é um projeto para não depender somente dessa saída da sua costa. Já é uma tentativa de driblar esse possível cerco. A última proteção para a China é dominar Taiwan. Essa é a explicação geográfica. Tem a explicação política, econômica, tecnológica. Posso dar todas aqui para vocês, mas essa é a mais importante. Economicamente ou tecnologicamente, Taiwan produz 90% de todos os super sofisticados semicondutores. Se nós vivemos na era da tecnologia, dos equipamentos eletrônicos, da inteligência artificial, você precisa de chips. Esses chips são feitos em Taiwan. E se não tiver a produção desses chips, ou tiver na mão de um país inimigo, você vai ter um problema. Taiwan é uma democracia. É uma China, etnia chinesa, né? A maioria dos taiwaneses são de etnia Han, que são chineses, que saíram da China e foram para lá. Só que é um projeto da mesma etnia, do mesmo povo, democrático. Diferente da China grande. Então você tem o confronto do mundo autoritário ditatorial, que é a China continental, contra um mundo democrático. Enfim, são muitos fatores por que Taiwan é importante, entendeu? E aí a pergunta é, você disse, né? Kaique disse que a China, que os Estados Unidos com certeza vai defender Taiwan. Até então, todo mundo tinha essa certeza. No governo Trump, essa certeza não é tão clara. A postura em relação à Ucrânia, em relação à Europa, em relação ao mundo... É verdade. E a postura de algo que ele disse que faria na campanha. Tudo que ele está fazendo com a Ucrânia, com a Europa, muito imprevisível, com as tarifas, ele disse que ele ia fazer na campanha. Ele falou isso. E na campanha ele disse que os Estados Unidos não têm a obrigação de defender Taiwan e proteger Taiwan. Então, a gente não sabe o que vai acontecer em relação a Taiwan. Se ele entregar Taiwan para a China ou não proteger Taiwan, muita gente vai dizer, pronto, então não vamos ter terceira guerra. Não é pronto. Você simplesmente pegou o problema, levantou o tapete e jogou ele para baixo, escondido. Por quê? No dia que os Estados Unidos abandonar Taiwan, o Japão, que é um dos países que tem o maior número de bases americanas, a maior base aérea dos Estados Unidos na Ásia está localizada em Okinawa, que é um território japonês. O Japão vai se sentir abandonado e o Japão vai mudar a sua constituição para começar a construir um exército e uma coisa que ele vai fazer imediatamente é se tornar um país nuclear. Ele vai construir uma bomba atômica. E aí a Coreia do Sul, que tem 30 mil soldados americanos lá para proteger o país da Coreia do Norte, vai olhar e falar assim, abandonou Taiwan, o Japão está construindo bomba atômica, o que eu tenho que fazer? Eu preciso construir bomba atômica porque o meu inimigo, a Coreia do Norte, tem bomba atômica. E aí você tem 2 novos países com bomba atômica, mas eu já tinha comentado que a Alemanha e a Polônia já estariam pensando em bomba atômica, dado o que está acontecendo com a Rússia e os Estados Unidos abandonando a Europa. Porque eles vão precisar se defender se os Estados Unidos não vai mais defendê-los. E aí você tem 4 países com bomba atômica. Nessa situação, você não pode virar para o Irã e falar você não vai conseguir ter legitimidade ou empenho ou coordenação ou força para virar para o Irã e falar assim, você não vai ter uma bomba atômica. E o Irã, que já tem um programa nuclear avançado, vai falar, tá mais do que na hora de eu ter uma bomba atômica. Quando o Irã tiver uma bomba atômica, a Arábia Saudita vai pegar uma bomba atômica de um suposto acordo que tem com o Paquistão, que o Paquistão vai ceder uma bomba atômica para a Arábia Saudita e ela vai trazer a bomba atômica para o seu território. Aí a Turquia, que são os otomanos, que não são nem persas e nem árabes, vai falar assim, mas eu sou um grande império, como é que eu não tenho uma bomba atômica se todos os meus vizinhos inimigos têm bomba atômica? Eu vou ter uma bomba atômica. E o Egito, que é o maior país árabe, vai falar que tem que ter uma bomba atômica. Nós passamos de 9 países com bomba atômica para 20, 30. Aí o Brasil vai estar discutindo. A gente não tem que ter uma bomba atômica também num cenário como esse? E aí, você me diz, esse mundo ele é mais seguro, mais estável ou mais instável? Me parece óbvio a resposta. Dia 24 de abril, tá chegando, é o aniversário da Finclass, e aqui pelo Primocast você vai poder assinar a Finclass
de uma forma vitalícia, tá? Então você vai assinar uma única vez, com 50% de desconto, você vai ter Finclass aí para sempre. São mais de 70 cursos, 2 carteiras recomendadas atualizadas. Só a carteira recomendada você já recupera facilmente aí o que você vai investir aqui na Finclass. Fora que são conteúdos novos todos os meses, tem 5 bônus incríveis. E nele, num dos bônus, é o curso do Thiago do 1.000 Milhão. Pô, legal. Que não é mais vendido, mas agora dentro da Finclass, para os assinantes, está 100% disponível. E lá tem uma comunidade onde os investidores conseguem conversar e passar por esses momentos mais turbulentos com mais calma, porque tem um time de analista que responde e tira todas as dúvidas dos investidores. Isso é bom mesmo, tá bom? Então eu vou deixar aqui para vocês... Link na descrição, QR Code na tela, se inscreva. Eu acho que você vai poder comprar só no dia 24, tá? Então você vai entrar numa lista de espera, é uma condição especial que acontece 1 ou 2 vezes no ano. Então aproveita para você assinar e aí você não vai ficar sofrendo com o aumento dos preços aqui, independente aí dos estresses do mundo, certo?